Vamos respirar. Respirar bem profundamente. Vamos abrindo as nossas mãos, nos cruzando braços, pernas, respirando e sentindo toda essa energia. Essa energia que essa espiritualidade amiga nos traz, uma energia calma, uma energia serena, uma energia que vai tocar os nossos corações e a nossa mente, serenando. Nós vamos sentindo o abraço fraterno do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas que está junto conosco. Vamos sentindo os guardiões, amigos queridos também que estão conosco todas as quartas-feiras, trazendo muita paz, trazendo a nossa higienização, a higienização do nosso lar. Todas essas retiradas de formas, pensamentos, de sentimentos, transformando o nosso lar num ambiente mais leve, mais salutar. Os guardiões vão tecer um cordão de proteção na porta de entrada do nosso lar e em torno do quarteirão onde moramos, para que irmãos com menos conhecimento não nos insuflem o medo, a insegurança, a irritabilidade, a tristeza, o cansaço. Nós sentiremos toda a proteção, todo o alívio, a serenidade. E nesse instante nós vamos nos unir aos espíritos que estão no Hospital Santa Cruz, na sala do Pingo de Luz. Essa sala iluminada. E nós vamos buscando a sintonia com o Luiz, o nosso dirigente espiritual, e todos os mentores amigos que estão ali, no pingo de luz, numa corrente iluminada, com muito amor, com muita fraternidade. E acolhidos que estamos por esses irmãos, nós vamos, nesse instante, nos aproximando de Maria, a nossa mãe do amor, a nossa mãe que nos envolve, nos abençoa, nos fortalece. E de mãos dadas com Maria, nós vamos até Jesus, o nosso mestre amado. Esse mestre que nos ilumina, nos fortalece, equilibra o nosso pensar, o nosso sentir. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos ao Pai Criador. Agradecer o dom desta vida, agradecer esta oportunidade bendita de aprendizado, dessa noite estarmos todos unidos para trocarmos as nossas experiências, para nos acolhermos e nos fortalecermos no bem, na fé, na esperança, na fraternidade. E nesse instante, unidos que estamos, nós vamos agradecer ao Pai através da oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse instante possamos
mentalizar a sala do acolhimento de amor repleto, de luz, de muito violeta, de muito verde mar, juntamente com os guardiões, a nos fortalecer e amparar durante todo o acolhimento de amor desta noite. E vamos projetando a sala de radiações, repleta de rosas brancas, de gérberas multicoloridas, da energia do amor e as irmãs de Maria, a acolher a cada médium para o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também, excelente trabalho na sala. Obrigado. Todos bem? Como passaram esta semana? Bem, graças a Deus. Então vamos lá. A nossa conversa hoje é do livro Levantar e Seguir, é a lição 41 do papel para a realidade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lei de causa e efeito. O que nós conseguimos entender desta lei, a lei de causa e efeito? Conhecemos essa lei? Que tudo que nós fazemos tem um retorno. Tudo que Tudo que fizermos, nós plantamos, temos que colher. vamos. Então, a lei de causa e efeito, a causa e efeito, essa lei é no plano espiritual. A lei de ação e reação é na Terra, Físico. né? É uma, é uma, Tá, é no plano uma, físico. é uma terra, é uma lei da física, né? Einstein nos trouxe isso. Einstein não, Newton nos trouxe isso. É a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Tá? Então, a diferença é, uma a gente responde no plano espiritual, e a outra a gente está aqui respondendo na Terra mesmo, a lei de ação e reação. Então, aquilo que fizermos, nós vamos responder por isso, tá? Débora, você vai entrar? Ação e reação. Oi, Silviane, não compreendi. Eu estava olhando a Débora. Desculpa. Então, é no plano físico. Isso, E causa e efeito é no no plano plano espiritual. espiritual. Isso. Porque todo mundo sempre faz muita confusão dessas leis, né? A lei de ação e reação. Aí, assim, a lei de ação e reação é igual à lei de causa e efeito? Uhum. Ó, então, a lei de ação e reação... Só que em planos diferentes. No plano da vida, né? Então, vamos falar aqui, ó. Eu vou falar a lei de... a causa e efeito, tá? O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Não tem aquele ditado, né? Que assim, né, quando você pode não pagar aqui na Terra, mas quando você estiver no plano espiritual, você vai pagar. A gente não escuta muito isso, os antigos falando, você vai responder por isso, por esse fator. Mas o que responde? Ah, é um castigo? Não, é porque a gente, quando chegar no plano espiritual, quando a gente começar a compreender o nosso desencarne, essas coisas todas, as vendas, né, vão caindo. E aí a gente vai compreender que a gente acabou errando, né? E esse fator de espiar não é algo que foi Deus que nos coloca, mas a própria consciência. Então, se a gente fez algo de errado, a gente vai ficar com aquele, sabe, aquela coisa na consciência querendo resolver. E muitas vezes na Terra,
a gente não consegue compreender isso, não é verdade? É. A gente não entende por que que as coisas acontecem com a gente. Ó, eu trouxe mais um pedacinho aqui. A lei de causa e efeito pode ser compreendida como sendo a conta do destino criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida, tal como referido pelo espírito André Luiz numa psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Por essa razão, ao reencarnarmos, tudo se articula numa matriz de laços terrenos e espirituais, entre os quais se joga a lei moral de causa e efeito. Neste âmbito, muitos dos laços criados noutras existências mantêm-se no presente, uns na realidade terrena, outros na ligação ao plano espiritual. E como a vida não é determinista, não há fatalidades, mas sim consequências, umas boas, outras desastrosas, face a ações e desgraças de uns sobre os outros ou sobre a natureza e seus seres. Descomplicou um pouco ou piorou de vez? Aí complicou. O que complicou? Me conte. Como assim um acerto? Eu não entendi essa parte, acerto. Veja bem, se fizermos algo, vamos lá. Se a gente fez o mal por uma pessoa na Terra, quando a gente desencarnar, a gente vai relembrar disso. A gente vai Ah, tá. vivenciar, tá? A gente não vai conseguir vivenciar aquilo que ela passou na Terra no plano espiritual, tá? Então a gente vai precisar reencarnar, né? E passar. Tá, reencarnamos. Mas só que quando a gente reencarnou, a gente compreendeu realmente tudo aquilo que a gente tinha feito de errado. Então, se eu tinha que passar por uma dor muito grande, às vezes essa dor vai ser amenizada. Por quê? Porque eu já compreendi uma parte. Eu já entendi, então não preciso passar pela mesma forma. Então, se eu matei, não significa que eu vou morrer da mesma forma. Se eu ofendi, não significa que vai acontecer da mesma forma. Entendeu? Se Entendi. eu compreendi, se eu estou me reformando, se eu já estou amadurecendo. Agora, se eu não tiver, aí eu vou responder no mesmo nível. Entendi. Piorou ou melhorou? Não, melhorou. Quando vocês falam assim, Então a gente começa a entender que as duas leis são iguais, só que uma está na Terra, é cumprida, é exercida na Terra, e a outra no plano espiritual. Tudo bem? Sim. Então, assim, eu quis trazer antes um pouco da lei de ação e reação, porque do papel para a realidade. A gente vai trabalhar um pouco em cima disso, tá? A força da decisão é a força da mudança. Tá? Em Tony Robbins. Ele escreveu Mensagens de um Amigo. Sabemos que o destino é moldado pelas nossas atitudes. Albert Einstein afirmou que nada acontece até que algo se mova. Então, se a gente estiver na inércia, a gente não está se movendo. Então, nada acontece. A gente está paralisado. Então, para acontecer, a gente tem que tomar o quê? Ter um ato, uma decisão. Mas o que em nós determina a tomada das atitudes? Em regra, é a força de uma decisão.
Quando estamos determinados a fazer algo, geramos a força das ações que nos levaram ao objetivo desejado. Quando nós vamos tomar uma decisão, a gente pensa em tudo isso? Que a partir do momento que eu tomar uma decisão, eu estou movimentando esta energia e que eu posso, através da minha decisão, causar algo positivo ou negativo em alguém? Isso a gente consegue compreender. Sim. No nosso dia a dia, a gente faz isso? Compreender, sim, mas pensar em tudo isso na hora da decisão, acho que não. Ah, tá. A gente consegue, Gente, né? saber que tudo vai ter, mas na hora que, às vezes, você toma umas decisões e não pensa em todos os pontos. É interessante, né? Porque, assim, o que ele traz é um alerta, realmente, porque, assim, a gente vai tomar a decisão, a gente vai, né, dar esse passo, a gente não vai ficar na inércia. Mas a gente compreende que, dependendo da decisão que eu tomar, eu vou me afetar, eu vou afetar um grupo, seja ele encarnado ou desencarnado, pelo aquilo que eu pensei, falei e fiz. É. Faz pensar, né? Porque às vezes a gente só acha que a gente está afetando aqueles que estão encarnados. Não. A gente se afeta, a gente afeta o grupo que a gente convive e a gente afeta os espíritos. Em que Já sentido eles estão afetados? Desculpa, em quais sentidos eles são afetados por uma decisão nossa? E a aí, no partir... caso, se a decisão é minha, quem não responde sou eu, por que eu estaria afetando a eles que estão desencarnados? Aonde entra a minha responsabilidade em relação a eles? a partir do momento que eu tomei uma decisão, né? Por exemplo, vamos lá. Eu fiz uma maledicência. A partir do momento que eu fiz uma maledicência, eu abri um espaço. E aí eu começo a afetar o espírito que me ajuda, os espíritos que estão ali para me ajudar, eles acabam se afastando, eles acabam se afastando por causa da vibração, porque não fica uma vibração boa, e eu atraio espíritos que vibram nessa mesma sintonia. Então, ao invés de eu dar bons exemplos, eu consigo atingir os dois grupos. Eu atinjo aqueles que estão andando comigo em aprendizado, porque eles se afastam por causa da vibração, e atraio. Então, comigo, além de eu ter o meu anjo da guarda, eu tenho aqueles amiguinhos que comigo estão na mesma sintonia, mas ainda tenho espíritos que andam comigo para aprender também. Todos nós temos. Todos nós temos espíritos que estão ao nosso redor aprendendo. E como que a gente sabe disso? Quando a gente está estudando, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está emitindo um pensamento. Espíritos que se afinizam dessa mesma forma, se afinizam da forma que eu penso, que eu estou sentindo naquele momento. A gente nunca está sozinho. Nunca. Não, eu entendo que a gente nunca está sozinho, que a gente tem noções da guarda, que a gente tem aqueles que a gente acaba atraindo pelos nossos pensamentos não tão próprios, bons, mas assim, de caminhar comigo espíritos para aprender com a minha encarnação. Então vamos lá. Se você está com pensamentos bons,
Se você está fazendo coisas boas, por que que você não pode atrair espíritos bons para aprender junto com você? Espíritos que já estão caminhando. Entendeu? Por que que você não consegue? Você não está dando bons exemplos, você não está estudando, você não está ali. Cada vez que a gente faz leitura, quando a gente começa a estudar, a buscar livros, a gente atrai espíritos desse tipo, que vão aprender junto conosco. Quando a gente está num grupo de estudos, a gente atrai espíritos que vêm estudar junto conosco. Ah, e eles ficam? Alguns ficam, outros não. Por isso que assim, a gente nunca está sozinho. A gente sempre está acompanhado. Seja dentro de casa, seja na rua, e é por isso esse fator do orar e vigiar ser tão importante. Né? Então, por isso que assim, a gente nunca, assim, as nossas ações, a gente sempre tomou e nunca parou para pensar nisso. Que ela poderia afetar aquele que está do nosso lado, encarnado, mas tudo isso. É verdade. Já parou para pensar numa coisa? Às vezes as pessoas tomam decisões que não são boas, que desagradam. Qual é o tumulto que isso causa? Está tudo calmo. A pessoa tomou uma decisão que afetou um grupo. Como que fica? Não parece que assim, o que aconteceu? Fica um peso, fica um peso. Não fica aquela sensação, não vem a vontade de discutir, não vem a raiva, não vem tudo isso dentro de nós, dependendo da gravidade. São os espíritos que se aproveitam da brecha para vir. Ai, cadê meu anjo guardião? Dependendo da reação que eu tive, ele está afastado, porque ele vai esperar você se acalmar, você entrar de novo, voltar a orar e vigiar, que ele possa ficar do seu lado. Porque por enquanto não dá. Porque você está mais na vibração daquele que está insuflando, se alimentando daquela situação toda que foi criada. Entendi. E a gente não para pensar nisso, né, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, quantas e quantas vezes durante o dia isso não acontece? Quando a gente tem que tomar decisões, quando você está no meio do problema, quando você está trabalhando, quando você está tendo dificuldades. E isso não é um, não é dois, é com todo mundo. Quando a gente vê, a gente já está todo envolvido numa energia que não fazia parte da gente naquele dia. É. E aí, quando a gente vai ver, a gente não consegue explicar. Porque qual foi o fio da meada? Às vezes não somos nem nós, são outras pessoas que nos trazem como presente e a gente aceita o presente. Aí aceita o presente fica nosso, mas é uma questão, eu vou aceitar o presente ou não? Às vezes não, eu não quero esse presente, por favor, leve. Fique com ele, eu não quero isso. Mas aí bate o ego, né? Bate o orgulho, aí já foi. Aí pronto, a gente abraçou um mundo que não era nosso. A gente teve essa ação e não era aquilo que a gente tinha planejado. Né? E a nossa realidade fica totalmente diferente. É assim ou não é? É, né? Uhum. Então, assim, não se trata de manifestar apenas uma intenção, algo do tipo, eu gostaria, ou eu penso em fazer. Meras intenções geralmente não produzem mudanças, porque não há nelas o componente fundamental chamado decisão. Eu não fiz, eu não tive o ato, então só ficou no pensamento, né? Ah, eu gostaria que fosse assim,
eu penso em fazer assim, mas eu não tomei a decisão. Então, eu não tive o ato, não houve a movimentação. Mas, Eu ainda... Oi. Mas mesmo que sejam pensamentos e atitudes que você pensou que queria fazer que sejam ruins, mesmo que você só pensou, isso não te livra desse, já que você não fez, só pensou? Vamos dizer, a gente só fez 50%, né? E a gente criou, né? É. A gente jogou para o universo mais um pouquinho de, vamos dizer assim, de densidade. De negatividade. É. Então, a gente, vamos dizer, a gente só tem 50% de culpa, se foi negativo. Mas a gente não fez o ato. Entendeu? Menos mal, né? A gente só vai responder pelo ato que a gente fez mesmo. É menos mal, né? Mas na hora que a gente conseguir segurar o pensamento, vai estar de boa, né? Assim, já que a gente não está conseguindo, pelo menos só 50%. E sem brincadeira, já é alguma coisa. Só está no pensamento. Ainda não veio para uma decisão. Por isso que, assim, tem um lado daquela pessoa que está na inércia, que não toma nenhuma decisão, que a vida está passando, tá? E tem aquele lado da pessoa que toma as decisões, mas não pensa, não raciocina, e fica ali e vai tomando ações, mas também não é positivo. Se a gente tiver o equilíbrio, é o que é o positivo. Por quê? Mas a inércia também é errada. A inércia é errada, porque na inércia você não toma nenhuma atitude, você está parado. Eu não evoluo, não faço nada de bom, não concretizo nada, é isso? Eu não falo nem em relação à evolução, tá? Mas, assim, o que acontece com uma pessoa que fica esperando a vida acontecer? Ela vai acontecer? Acho que sim, né? Vai rolar do jeito que todo mundo contribuir, não que você tenha feito nada, né? Então, Mas aí assim, você tem que aceitar, né? Aquelas decisões e dos outros por você. É isso, mais ou menos? às vezes, assim, que nem assim, ó, eu não quero tomar essa decisão, eu não vou, a outra pessoa vai tomar. Você está deixando que outra pessoa tome conta da sua vida, tome o ato da sua vida. Então, você não tem que reclamar da outra pessoa. Se você não assumiu a sua responsabilidade, por que você vai brigar com a outra pessoa? Porque ela ainda fez um favor a você. E por que você não assumiu a sua responsabilidade e tomou a decisão? Porque eu não quero. Então, se você não quer, tá tudo certo. Para, e na hora que você quiser, você toma a decisão. Mas não é o outro, é você. Entendi. Né? Não adianta a gente pegar o pacote, pegar esse presente e entregar para o outro. Não vai dar certo, porque uma hora a gente vai cobrar. Na hora que a gente estiver Na hora que a gente estiver infeliz, isso não acontece? Me diz uma coisa, quando a gente era criança e pai e mãe tomavam decisão pela gente, a gente gostava? A maioria das vezes, não. O que a gente queria? A gente queria crescer para poder tomar decisão e cuidar do nosso próprio nariz, não é? A gente cresceu. Por que a gente está entregando a vida para o outro? É uma comparação razoável. Né? Por que a gente está entregando a vida para o outro? Me explica. Que a gente queria crescer. A gente cresceu. Então, se a gente cresceu, quis ser dono do próprio nariz, bora, né? Bora assumir a responsa.
vai dar certo, Ah. vai dar errado, aí vai dar tudo certo. Isso é evolução. Agora, ficar parado, reclamando, de bracinho cruzado, aí não vai dar, não. Entendi. Mas na vida física também, tudo que a gente faz também tem consequência para os espíritos que nos acompanham também? Ou só no plano espiritual? Consequências disse. como? Como assim? Como consequência? Eu tomo atitudes. Você falou que no plano espiritual, tudo que a gente faz, né, que a gente fez, a gente vai ter que as consequências. Se a gente trouxe espíritos menos esclarecidos, não ajudou aqueles espíritos que estavam nos acompanhando, a gente vai ter que acertar, não foi isso? Não. Ou isso é Os na vida física? Me confundo. Então, assim, vamos lá. Vamos dar um exemplo para que você possa compreender. Tem um livro que se chama O Voo da Gaivota, que é da Patrícia. Que é assim, um espírito era muito complicado e ele fala assim, eu vou ficar com você durante uma semana para o dirigente do centro, que era o pai da Patrícia. Eu vou ficar do seu lado durante uma semana. Eu vou ver sua vida. Tá? E ali, esse dirigente era totalmente, vamos dizer assim, bem trabalhado na reforma íntima, no autoconhecimento, no conhecimento. Ele não se deixou influenciar. Tá? Mas a esposa dele, que não estava no mesmo nível vibratório, acabou sendo influenciada por esse espírito. Por quê? Porque ali ele queria realmente num teste. Então, assim, os espíritos, eles ficam ao nosso lado, simplesmente, não são espíritos que conhecem a gente, mas assim, eu estou ali, eu estou lendo um livro, eu estou emitindo, então tem espíritos que precisam desse carinho, disso tudo. E dependendo da decisão que eu tomei no dia a dia, estou ali, não estou num bom dia, chuto o pau da barraca, eu influencio, eles vão ser retirados, porque eu não estou dando um bom exemplo. Não está dando bom exemplo. Você entendeu? Eles precisam crescer, não são espíritos queridos que vieram, são espíritos que a gente tem ali. A gente às vezes está na rua, está fazendo. Eu já te passo, Solange. A gente está fazendo comentários, a gente atrai. Compreendeu? É nesse sentido. Aí eu não vou responder isso no plano espiritual, porque eu não tenho nenhum tipo de karma em relação a isso. Mas o que eu vou responder? Pelas minhas ações que eu tive. E não pelos espíritos, mas ações que eu tive. Sim. Agora entendi. Tá. Pelas ações que eu tive. Por que eu tive? Por que eu explodi? Por que meu orgulho falou alto de novo? Entendeu? É nesse sentido. Eu não sou responsável pelos espíritos, eu sou responsável por mim. Mas é aquilo que eu falei. As minhas atitudes, de uma forma ou de outra, acabam afetando o outro. Travou só ela, né? Eu tô aqui, né? Tô. Ela vai voltar. Ela já voltou, já foi, já voltou. Então, daqui a pouco ela volta e eu respondo para ela. Oi, Solange, diga. Então, você falou que a gente responde pelas nossas ações, mas eu estou aqui pensando, enquanto você ficou falando, que eu acho que eu li no Evangelho que a gente também responde pelos nossos pensamentos maldosos. Também, né, a gente não responde. Se eu desejo que você, modo de dizer, que eu desejo que uma pessoa morra. Eu quero que ela morra, que ela se estoure na esquina no poste. Só o fato de eu estar desejando isso, eu não respondo também? Também. Então, Eu não fiz ação nenhuma, mas eu vibrei para ela. Uma praga desgracenta. Mas então, você responde 50%, que você fez só uma ação do pensamento e você criou. Mas você não fez o ato.
E aquilo que eu falei para a Silviane, a gente responde 50, a gente não responde 100, tá? Porque se a gente praguejar e ainda ir lá e cometer o ato, aí a gente faz tudo no 100%. Mas não entendi. significa que a gente não vai ganhar respondendo só 50%, que é vida fácil. Dependendo daquilo que a gente faz, como faz, e aquilo que a gente coloca de julgamento do outro, a gente responde duramente. Né? Que nem assim, quando eu quis explicar aquilo que é causa e efeito no plano espiritual e ação e reação na parte física, né? Estamos na Terra, estamos materializados, estamos encarnados, a gente responde. E a gente responde no sentido assim, agora está pesado. Por quê? A gente está numa fase de transição. Então, a gente pode responder sim. Antigamente, a gente ia responder só na outra encarnação. E às vezes na outra, passava-se duas. Hoje em dia, a gente fala que está vindo em avião, entendeu? Não é mais a cavalo, é avião. A gente fez e está vindo ali, já em cima. Então, preste atenção no que se faz, como se faz, porque dependendo de se você tiver. É aquilo, quanto mais se foi dado, mais será cobrado. Uhum. Né? Então, se você toma, se você já tem um conhecimento, se você já tem toda essa parte, e dependendo, tomar decisões que não são positivas, você vai ser cobrado para responder por isso. Então, como você falou, nesse sentido, antigamente que as pessoas levavam o karma para outra encarnação, já está sendo quitado nessa mesmo, já está sendo cobrado nessa. É porque, assim, eles vão tentar que fique a maior parte das pessoas, a maior parte dos espíritos na Terra. Não deu para ficar, eles vão dar todas as chances. Continuou no mesmo erro, continuou batendo, errou, foi avisado, faz de novo, aí não dá. Entendeu? Ainda não ganhou essa maturidade. A intenção não é castigar, a intenção não é nada disso. A intenção realmente é auxiliar, é acolher. Educar, né? Silviane, Que a gente tenta tirar a realmente sua melhora. imagem. Ó, eu sei que a tua internet está oscilando, tenta tirar a tua imagem, que aí você gasta menos e aí acho que vai oscilar menos. Acho. Vamos lá, Tá. vamos vibrar para oscilar menos. Então, por isso é importante, né, esse negócio que a gente sempre fala, de orar e vigiar, porque a gente tem que vigiar muito as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas, sei lá, reclamações, para poder não, já que a gente está aqui ainda nesse período de transição, a gente vai ser cobrado agora mesmo, praticamente, né? Eu não gosto da Das nossas... palavra cobrança, são as nossas escolhas. Porque que nem a Solange estava falando assim, mas no Evangelho disse, né? Lá dos 50%. Se você já sabe, né? A gente já sabe. Se a gente deseja o mal do outro, isso vem em dobro para a gente. A gente sabe disso. A lei de ação e reação volta. Para que a gente vai fazer isso? Todo mundo já não sabe. Fiquei nervoso. Toma banho frio. Conta de 1 até 10. Faz uma meditação. Porque senão a gente vai ter que ficar que nem monge. Passar o tempo inteiro meditando, porque assim, os testes vão vir, gente. E é para todo mundo. E assim, é desde uma coisinha boba até coisas que realmente vão nos tirar dos eixos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai brigar o tempo inteiro? A gente já não sabe? Jesus já não ensinou esse caminho? Mas eu tenho que falar, senão eu vou infartar. Então tá. Então tá. Ele vai falar assim, cada um tem o seu tempo. Compreendeu? Então, assim, eu já sei o caminho. Mas às vezes eu não quero esse caminho, porque
Eu ainda estou a pouquinho. Anda, gente, vai andar, anda 10 quilômetros. Aí você fala, gasta energia, toma água, coloca a aguinha na boca. É com todo mundo. Acontece comigo, acontece com a Silviane, acontece com todo mundo. Por quê? Porque a gente está num planeta de expiação e prova. E se a gente for parar para pensar, as pessoas estão tomando, antigamente a gente falava assim, tinha muita inércia. Ainda existe inércia, mas agora está todo mundo na movimentação, mas na movimentação do negativo, das coisas ruins. Todo mundo É resolveu isso que vai ser a palmatória do mundo. É isso que eu ia falar. Ultimamente a gente está sendo bombardeado e parece que as coisas, os pensamentos, as atitudes ruins, parece que elas têm mais crédito do que o que a gente faz de bom, porque as pessoas parece que notam mais aquela coisa ruim, mas as coisas boas, elas, tipo, parece que passa despercebido, né? Por quê? Hum. Aí que tá. Vai ser na nossa escolha. A escolha de quebrar esse pensamento, não, eu não quero mais nada de ruim, não, na minha vida. Eu não quero mais isso, não quero saber, vou deixar isso de lado. Ah, eu vou ser a única no mundo. Aí você fala com uma facilidade. Assim, olha, na hora que a gente vai desencarnado, a gente vai responder por quem? Só a gente. A gente vai responder pela gente. A gente não vai responder pelos que estão ao nosso lado. Entendeu? Então, são as nossas escolhas, né? Ainda bem, né? Se já não bastasse o nosso peso, tem que trazer todo mundo. Não basta o nosso caminhão, ainda tem que levar outro reboque. Pois é. Mas às vezes, né? Às vezes a gente ainda ia querer fazer, né, aquela coisa, olha, eu ajudei tanto, olha, veja bem, veja bem, veja bem. Pedrão vai olhar e falar assim, pode parar, me entrega as chaves, vamos, vamos, pode parar. Pedrão não vai querer conversa. Então, assim, E aquelas pessoas que dizem que foram manipuladas para tomar aquelas atitudes, isso não existe, né? ó, De qualquer forma, é a escolha que você fez, independente de ser manipulado ou não, não é isso? Ou isso aí vai amenizar o que a pessoa escolheu de errado? na psicanálise existe um termo que é assim, para existir um manipulador, existe uma vítima, tá? Ah, E um algoz. É um triângulo. Uma hora você é manipulador, uma hora você é vítima e outra hora você é o algoz. Quando existe um relacionamento entre pessoas, se for existe essa toxicidade, é assim. Uma hora você é um manipulador, uma hora você é a vítima, outra hora você é o algoz. Não existe só um pobre coitado. Não existe. Existem escolhas. Existem pessoas que não vão querer conviver com a manipulação, então ela se afasta, resolve isso dessa forma, tá? Mas a gente não pode dizer assim, eu fui manipulado, eu sou o coitado. Não, não existe. Não existe a vítima. Entendeu? Essa história de vítima, a gente não veio para ser vítima. Nós viemos realmente para aprendermos a respeitar todo o nosso corpo e o nosso espírito. Então, não existe isso, entendeu, Silviane? entendi. Pedrão não adianta chegar lá, vamos sentar, Pedrão. Fui manipulada. Ele vai falar, não foi, não foi. Não, eu conheço uma pessoa que sempre fala isso para mim, que foi manipulada. Para todo manipulador existe aquele que se permitiu ser manipulado. Entendeu? Uhum. E aí você fala assim, não, a pessoa então que foi manipulada é ruim. Não, existem as crenças, existe a baixa autoestima, existem problemas emocionais que estão ali, tá? Problemas que podem ser tratados. É o que eu pensei. Mas não vamos julgar.
A gente não sabe a história toda. A gente só conhece o presente. Tu não sabe o que aconteceu no passado. A gente não sabe se os dois tocaram foguinho. Vai que tocaram verdade. foguinho juntos. E aí a gente... Essa história já vem de muito, muito tempo. É. A gente nunca sabe, não. E, ó... tem uma palestra que foi até a Glaucio que colocou no outro grupo, do Paulo César Fructuoso, que ele tava falando que, como que é? Que médicos lidam com os ferros, né? Vamos dizer assim, com todos os instrumentos. E ele estava falando assim que há 600 anos atrás ele tinha sido, como que ele disse? Ele tinha sido o algoz. Então ele veio como médico agora para, através dos instrumentos, ele curar, porque ele tinha usado tudo aquilo para fazer o mal às pessoas. Então a gente não conhece o nosso passado. Ele teve a oportunidade de saber um pouco do seu passado, mas ele mesmo fala que ele não sabe muito, por quê? Para que ele compreendesse aquilo que ele precisava fazer. O trabalho dele como médium de cura, como tudo isso, entendeu? Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu no passado. Então, a gente não pode apontar que um é melhor do que o outro, tal. Não, a gente sabe que estamos todos nós andando, né? Mas a gente só precisa ter muita calma e muita serenidade para que a gente não julgue. Senão a gente acaba julgando nesse sentido e aí a gente se perde ainda mais. Porque para se perder a gente tá fácil. Tá bem fácil. Tudo bem, Silviane? Sim, entendi. A decisão faz com que sejamos fiéis aos objetivos traçados. Traz coerência entre o que queremos e o que fazemos. A partir do momento em que tomamos uma firme decisão, nossos sonhos começam a ser materializados por meio das atitudes. Já fizemos isso? Tomamos uma decisão, começamos a trabalhar e os nossos sonhos começaram a ser realizados? Sim. Não só no material, né? No material a gente trabalha rápido, né? A gente consegue fazer, a gente vai, arregaça as mangas, trabalha e faz. Mas e nessa parte emocional? Tomamos a decisão, conseguimos andar? É como Sim. o Ruiz nos fala, né? O bendito do nosso passo, que a gente tem que dar o passo, o passo. Meu Deus, como é difícil esse passo, mas a gente está dando. Não é para falar difícil, não pode falar que é difícil. Como é que o Sérgio fala? É trabalhoso, Não é difícil. Mas Sabe por quê? A gente acaba desanimando porque a gente quer dar um passo largo. Porque tudo que a gente pega de material para a gente conquistar, vamos lá, eu quero conquistar um carro, aquele carro dos meus sonhos. O que eu vou fazer? Eu vou arregaçar minhas mangas e vou trabalhar. É matéria, eu consigo, por quê? Porque eu vou me esforçar, eu não vou gastar dinheiro com besteira, eu vou fazer tudo isso. Nas emoções, eu seguro o meu orgulho? Eu seguro o meu ego? eu seguro os meus pensamentos? Não. É Verdade. complicado, né? E às vezes a coisa fica recorrente e você quer modificar a chavinha, quer virar, e ele vai e vem, mas a gente... Olha, eu vou falar uma coisa que talvez possa servir para algumas pessoas, que hoje à tarde aconteceu comigo e eu quero compartilhar. Eu estava sentada à frente do computador fazendo o meu mapa que eu tenho que entregar amanhã,
E eu tinha me aborrecido hoje de manhã, destamente, por conta do meu orgulho, eu me aborreci. E aí, eu estava ali sentada, a Valéria começou a me dar uma pressão na minha cabeça aqui, mas era uma pressão. Na mesma hora, eu peguei o Evangelho e eu li. Juro para vocês, por Deus, que a dor passou na mesma hora. Por quê? Você saiu da sintonia, daquilo que te aborrecia, e Na mesma hora. você foi buscar quem? Aquele que consola. E eu ainda li em voz alta. Falei assim, não, eu li em voz alta, falei, não, vai sair essa minha dor de cabeça. Eu não estava com ela, mas era uma pressão forte demais, que eu fiquei até preocupada. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Eu falei, não estava. Na mesma hora, eu peguei o evangelho, abri, falei, seja lá o que for, seja lá quem for, vou ler. E li em voz alta. Passou. Passou. Eu fiz esse teste comigo mesmo e resolveu na mesma hora. Eu fiquei impressionada. O seu som não está saindo, Valéria. O seu som não está saindo. Não estou ouvindo também. Enquanto ela não consegue falar, eu vou também dizer. Eu, quando também fico com pensamentos recorrentes, assim, coisas que me aborrecem, que eu fico, tipo, remoendo, aí eu tento também desvirtuar, ou eu começo a cantar o Canto à Luz, faço oração do Pai Nosso, começo a fazer um monte de oração, de coisa para tirar aquelas coisas do meu pensamento. E também sempre dá um alívio, porque, gente, os pensamentos são muito rápidos e parece que fica martelando na tua cabeça. Tu quer, tipo, tirar, mas fica aquela, parece um filme que não para de repetir. Mas mudou na mesma hora, acredite, gente. Foi Muda, fantástico. então. Eu tenho que fazer isso também, eu tenho que orar, cantar alguma. Eu canto geralmente fico com a luz para mim mesma, e eu fico né, cantando para poder espairecer e liberar minha mente, porque fica um negócio pesado. E eu sinto uma dor no peito, eu não sinto dor de cabeça, mas eu sinto uma dor no peito, como se estivesse pisando no meu peito, assim, me apertando. Uhum. Ainda tá ruim. Oi, vocês me escutam? Tá Bem baixinho. baixinho, baixinho. Bem baixinho? Tá. Dá para aumentar? Vê se vocês me escutam. Ainda tá baixinho? Tá, bem baixinho. Pede uma bateria lá pro seu pai. E agora, vocês me escutam bem baixinho ainda? Bem Sim, baixinho. Não tem o que ser feito, Gabriel.
Gabriel, a gente já perdeu. Vocês me escutam agora? Sim. Abaixo. Sim, mas você ainda tá um pouco baixo. Ficou baixo. Ó, vamos tentando. Melhorou. Melhorou. Fala mais pra... melhorou. Melhorou? Aham. Tá baixo ainda. Para mim tá bom. A gente vai Tentar, tentar. agora a Então, gente tenta aumentar o nosso volume para ver se escuta melhor. uma das coisas que vocês falaram bem intensamente foi o fator de vocês Oi, mãe. vocês buscarem a oração para vocês conseguirem. Ó, lembra que quando eu comecei a conversar com vocês, eu estava falando, ó, presta atenção. Quando a gente toma as nossas decisões, a gente afeta aquele que está ao nosso redor, dependendo da decisão, o nosso anjo guardião e os espíritos. Ó, a Solange falou assim, ó, eu me chateei hoje por causa do meu orgulho, ela entendeu, mas o que aparece? Vem um irmão que tenta utilizar toda essa energia. E aí, o que ela fez? Ela foi para aquele que acolhe, que é Jesus. A partir do momento que ela foi, abriu o evangelho, então a Silviane vai, canta quanto a luz, faz uma oração, a gente vai a eles. Então, aquele que veio, porque a gente abre, e ó, não é a Solange, somos todos nós no nosso dia a dia. Como nós abrimos as nossas portas, por quê? Porque faz parte do nosso aprendizado. A gente está aqui para aprender. É que a gente fica impaciente com isso. A gente fica chateado com isso. Né? Ainda está baixo? Tá um pouquinho. Sérgio Leme, preciso de arrumar o microfone. Ele não voltou. Ele foi o único que não voltou ainda. Ele fez assim, ele já vai aí. Então, assim, fica difícil, né, nesse sentido, tá vendo? A gente começou dando exemplos e depois os próprios exemplos vieram. Por quê? Porque é isso que acontece no nosso dia a dia. E não foi o seu planejamento, não foi nada, mas isso nos afeta. O quanto que nos afeta? E assim, foi uma tomada de decisão com bastante vigor, porque falou, eu vou abrir esse evangelho, só vai passar. Olha, não demorou, tipo assim, eu li um trecho razoável, quando eu terminei de ler, eu não tinha mais a dor, eu fiquei impressionada. A fé, né? A fé. O que acontece? A gente muda a frequência. E, principalmente, a gente toma uma decisão de sair disso. Ó, eu vou parar um pouco, tá? Tá bom. Vê agora. Vocês me escutam bem? Não, tá a mesma coisa. Tá bom, não. Agora vocês me escutam? Tá baixinho ainda, mas dá Tá para dando escutar. para ouvir. A gente ouve, mas não no mesmo volume que você iniciou conversando conosco. Por alguma razão, baixou o volume e ele não voltou mais. Eu aumentei o volume do meu para escutar melhor. Eu também aumentei de meu. Então, o que nós estávamos falando? Nós Da falávamos de frequência. irmãos, da dificuldade.
Eu acho que nós já conseguimos Agora tá bom. ver Sim. o quanto que isso mexe, né? Com os aparelhos, como que mexe com toda a estrutura, né? E aí, nós vamos tomar a decisão ou vamos chutar o pau da barraca? Vamos tomar a decisão de ter o E, controle, né? não deu para escutar? A gente bota um fone de ouvido. Não está dando, a gente vai aumentando, né? A gente faz palestra para os vizinhos, vamos embora. Vamos embora. O que a gente não pode é perder a fé. É perder a fé. Porque, olha, o que a gente estava falando? Presta atenção no quem está no nosso lado. Presta atenção nos nossos pensamentos. O quanto que incomodou tudo isso? A gente nota, assim, a gente acredita nessa força do pensamento? Sim, Eu acredito. eu acredito. Todo mundo acredita. Mas quando incomoda, qual é o pensamento que vem? Não é um Os pensamento ruins. de luzinha nem de estrelinha. É. Não adianta, não dá para me enganar. Os aparelhos eletrônicos aqui sentiram. A coisa é muito rápida, né? Incomoda, né, Silviane? O que tira a gente da zona de conforto faz parte, né? E assim, e aí onde que entra o nosso ego, que é milenar? Por que você está mexendo comigo? Eu não tô... É aí onde que eu falo assim, muitas pessoas sempre falam assim, você está falando para mim. Não estou falando para você. Eu estou falando para todos. O primeiro ouvido é o meu, que está mais próximo. A gente não cutuca uma pessoa. Muitas vezes, assim, quando eu estava na Casa de Pedra, sempre falavam, você está falando para mim. Não, eu não sei nem qual é a sua ficha. Nunca fiz entrevista com você, não sei o que é. Não sei o que acontece, a gente não passa a ficha de um para o outro. Eu não sei o que você tem. Mas a gente está falando para todo mundo. E também para a gente. Para lembrar que todos nós estamos no mesmo caminho. No caminho de evolução. E tem coisa que incomoda. Os psicólogos, os psicanalistas diziam que bom que incomodou. Porque se não incomodar, não tem mudança. Não vai ficar na zona de conforto, vai ficar na inércia. Incomodou? Para, pensa. Por que incomodou? Não é a Valéria que incomodou. É aquilo que está dentro de mim. Né? E às vezes Verdade. a gente não consegue. Aí tá tudo certo. Tio Sérgio resolveu. Vamos lá. A decisão capaz de gerar transformação é aquela que acredita na possibilidade de sua realização. Crer com firmeza ser possível atingir a meta desejada faz com que nos sintamos potentes e, em consequência, capacitados para o êxito almejado. Disse Jesus que tudo é possível ao que crê. Se todavia nos falta a confiança de que poderemos atingir o alvo, a sensação de impotência tomará conta de nós e nos faltarão forças para as atitudes que nos levariam ao topo da montanha. Eu quero. Querer é poder, eu posso. Eu quero. Eu quero dar aquele passo que para mim está pequeno, mas eu quero. Quero, então vou. Não tem nada que me impeça. Tem. Não tem. Eu tenho a vontade. Eu tenho o amor. Para mim dar o passo, eu não preciso passar por cima de ninguém. Mas eu estou fazendo aquilo que é bom para mim. E se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu me amo, eu consigo amar o outro que está do meu lado,
fazer o outro feliz. Por quê? Porque se eu não dou esse passo, e eu pego esse presentinho e dou para o outro, eu também não estou sendo coerente. Ou tô? Não. Fui eu que não andei. E coloquei o presentinho para aquele que está do meu lado. Ah, mas ele não queria. Mas com amor a gente consegue resolver as coisas. Quando há amor, a gente resolve. Ou não? Sim. Né? Então, muitas coisas dependem de nós. Se a gente consegue as coisas materiais, porque a gente coloca como um objetivo forte, por que que a gente não consegue as coisas emocionais? Aí é uma pergunta. O que está segurando para que a gente não dê esse passo emocional? Eu vou continuar sendo a vítima, o algoz e o manipulador? É. Tem que se decidir quem quer ser na realidade, né? Talvez mais vontade de realmente se modificar. Não, talvez esteja naquele pensamento, mas não estou muito empolgada com aquilo. Eu acho que quando a gente tem uma coisa mais determinada, a gente vai tentar buscar todos os mecanismos para a gente poder se transformar espiritualmente. Eu nem sei. Eu tô fazendo um pouco de tudo, Valéria. Eu estou fazendo um pouco de tudo, para vocês não terem noção. Eu leio Evangelho, eu leio Orar e Vigiar, Jesus no teu dia a dia, faço meditação, 432 reais. 999, eu estou buscando tudo. Cada hora eu estou fazendo uma coisa. Levanto cedo, faço vibração, faço oração diante do sol. E está resolvendo. Um pouquinho de cada coisa está me ajudando. Não estou parada. Paulo, ele, para mim, assim, é um grande exemplo. Porque, assim, quando Paulo foi para o deserto ficar, ele precisou de um tempo para parar, rever, se conhecer e entender que as pessoas eram do jeito que eram. Que as pessoas iam julgá-lo, não iam compreendê-lo durante muito tempo, as suas atitudes, mas que Jesus tinha tocado ele tão fortemente que valia a pena tudo aquilo. Às vezes, a gente só precisa de um tempo para nós mesmos, para a gente se avaliar. O que que eu quero? Como que eu quero? Como que eu vou fazer? Sabe? Qual é a minha decisão ou não? São decisões fáceis? São decisões. Eu posso falar da minha decisão. Eu decidi que enquanto eu estiver na Terra, eu vou levar o meu melhor para aqueles que estiverem ao meu redor. Eu vou levar meu melhor sorriso, eu vou levar o meu melhor olhar, eu vou tentar levar a minha melhor palavra, porque nem sempre é a melhor. Pode ser a melhor para mim, mas não é a melhor para a pessoa. Então, sempre que eu tento conversar com alguém, eu tento levar o meu melhor. E não porque eu quero ser melhor, mas eu quero deixar algo, eu quero dar um carinho, sabe? Então, assim, mas eu precisei passar pelo deserto para entender isso. O que que eu queria? Né? O que que eu queria? Né? E foi através desse deserto, conversando muito com Deus, no tempo dele e não no meu, que eu consegui compreender, entendeu? Então eu falo assim, não desistam. Todos nós passamos por esse deserto, as coisas não vão sair como a gente queria, no redondinho. A gente às vezes vai dar um passo, não vai ser legal, aí a gente vai dar outro, às vezes a gente vai dar 3 para trás.
É para testar a nossa perseverança, a nossa persistência, se a gente vai desistir ou não. E não é pelo orgulho, é porque a gente já desistiu diversas vezes, a gente já foi chamado tantas vezes nesses milênios, e a gente sempre desistiu. Que agora a gente está assim. A gente mesmo colocou as nossas proteções no nosso íntimo, porque assim, é para fazer, então vamos fazer direito, mas a gente vai, dá passo, volta. Ah, você vai ser perseverante. Somos nós conosco mesmo, não é o plano espiritual. A conversa é com a gente mesmo, é com o nosso interior. É assim que eu vejo, entendeu? E que eu falo, não desista. A gente está numa fase de burilamento. Vai dar certo. No final vai dar certo. No final a gente vai chegar num lugar que é o nosso. Eu não vou dizer que vai ser bom. Não sei, não sei. Mas é aquilo que a gente conquistou. Então é o lugar certo, na hora certa. Não vamos desistir. A decisão, quando firme, convicta e perseverante, é o estopim que gera ações transformadoras. Os sonhos saem do papel e entram na vida da gente. Que a gente consiga, né, tomar essas decisões, né, dar esse passo, tomar essa decisão, seja ela qual for. As decisões materiais a gente já consegue tomar. Que a gente consiga ter força para tomar essas decisões na parte emocional. Que a gente tenha força para a gente se conhecer, tomar a decisão do autoconhecimento, né? Tomar a decisão do auto-perdão, do auto-amor, da perseverança. Ah, mas o dia está tão... Hoje foi assim, amanhã vai ser melhor. Vamos projetar, vamos colocar pensamentos positivos. Muitas vezes a gente fica pensando mais no negativo. Ah, eu vou ter que responder por tanta coisa. Mas se a gente ficar parado também, a gente vai ter que responder. A gente vai responder. Então faz. Bora, vamos arregaçar as mangas, bora fazer, vamos pensar e fazer as coisas com o coração. A luz está aí. A luz de cada um existe. Bora lá. O que está faltando para colocar essa luz, esse coração batendo? Isso é uma pergunta. Acho que a gente ser mais firme, né? Muito amor por a gente mesmo. Então, vamos escrever papeizinhos no espelho. Vamos lá, vamos fazer mantras. Eu me amo, eu me amo. A gente não vai cantar o traje a rigor, que eu sou da época do traje a rigor. Nada disso. Mas eu me amo, eu me aceito. Vamos lá. Quem mais? Vamos formar esse mantra. Cada um colocando uma palavra aí, vamos. Bora trabalhar esta mente. E coloquem os papeizinhos no espelho. Na hora de ir no banheiro, na geladeira, na hora de fazer comida. Que a gente é luz, né? Que a gente projeta essa luz, né? Como diz o Veludo. E a gente consegue, né? Ah, tem um mantra que a gente já faz bastante. Esse daí vocês fazem ou vocês já deixaram de lado? Porque Eu sou luz, eu projeto luz. Hã? Tudo bem? Esse todo mundo faz. Eu sou a luz, né? Eu tenho luz, eu projeto luz, eu sou a luz. Esse daí tudo certo. Então tá. E os outros mantras? Eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou feliz. Então, olha, vai entrar o da Débora agora. Eu sou... Vamos, bora pegar uma caneta aí?
Ou escrever no celular? Repete, Débora. Eu sou abençoada. Eu sou amada. Eu sou feliz. Eu tenho vários, porque eu faço uma sequência de manhã, quando eu acordo, eu falo todos eles. Ó, e não adianta perguntar. Ah, eu sou amada por quê? Eu sou amada por mim. Sim. Antes que me mande uma... Ah, mas eu sou amada por quê? Eu sou amada por mim. Eu sou um filho de Deus. Deus existe dentro de mim, então eu sou muito amada. Eu me amo e Deus me ama. Esse mantra, ele acolhe a gente no sentido da gente se sentir pertencente ao Criador, né? E não preciso de mais nada, porque se eu estou com a fonte criadora, que foi que criou a mim e todos nós, né? Todos os sistemas, o que mais? Não tem mais nada. Já é o grandioso, já temos tudo. É isso aí. Nós temos tudo. E aí, então vamos fechar esses olhos e vamos fazer este mantra? Sim. Mas podem abrir os microfones para vocês ouvirem as suas próprias vozes. Sim, sim. Então vamos lá? Fechando os olhos. Respirando 3 vezes. Colocando o pezinho no chão, descruzando o braço, perna. Sentindo essa espiritualidade que está conosco. Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou feliz. Eu sou feliz. E aí, o que sentiram? Paz. Viram a corzinha lilás e violeta sendo colocada em cada um de nós? O quanto que essa espiritualidade nos aconchega, nos acolhe. Vamos terminar o nosso acolhimento de amor dessa noite com alegria, com a gratidão desses amigos que não nos deixam, que seguram nossas mãos em todos os momentos. Vamos agradecer a essa espiritualidade tão querida, por sermos abençoados, por sermos amados e por sermos felizes. A felicidade de estarmos unidos, a felicidade de abrirmos o nosso coração, de nos acolhermos, a felicidade de aprendermos a nos amar, a nos aceitar, a nos acolher. Somos filhos de um Pai amado, amoroso, misericordioso. Temos Jesus como nosso guia e a nossa Mãe Maria a nos iluminar, a segurar nas nossas mãos em todos os momentos. Como somos abençoados. Nos momentos de maior aprendizado, todos nós somos carregados por Jesus. Não sentimos
a dor que dilacera. Não. Sentimos a força, a fé, a perseverança. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Mestre, como é bom seguir a tua seara, trabalhar na tua seara, segurar nas tuas mãos, mestre. Seguir o teu caminho, que é de luz, que é de amor, que é de acolhimento. Que este amor, este acolhimento leve, seja levado a cada ponto da terra, acolhendo os corações que estão em desespero, que passam pela ansiedade, pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo toque. Mestre, que essa luz ilumine os hospitais, as UTIs, que acolha aqueles que estão passando pelo aprendizado da dengue no nosso país, que ampare todos aqueles que nesse instante necessitam de uma oração. Que essa oração chegue no coração, que eles possam sentir o nosso abraço e as tuas bênçãos, Jesus. Nesse momento, Jesus, nós te pedimos por todos os nossos entes queridos, que eles possam ser abençoados em bênçãos de amor, de fé, de acolhimento. Que essa luz se faça presente em cada coração dos nossos entes queridos. E que o nosso lar seja um lar repleto de amor, de boas palavras, de boas atitudes, de bons pensamentos, de amor, Jesus. Que o amor se faça presente. E com essa gratidão, nós vamos encerrando o acolhimento de amor. Que o amor se faça presente neste grupo, nesta quarta-feira e em todas que estaremos unidos. O amor que cura, o amor que acolhe, o amor que perdoa, o amor. Graças a Deus, graças a Jesus.